Nesta aula, nós vamos dar início ao nosso módulo de neuroplasticidade. E para começar o nosso módulo de neuroplasticidade, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre as definições, os tipos, o que acontece com o sistema nervoso durante o seu desenvolvimento e se ele é mutável, se ele se altera ou não. Então, para começar, qual é a definição segundo os neurocientistas, segundo a neurociência, o que nós definimos como neuroplasticidade? Então, neuroplasticidade é uma propriedade, é uma capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, de se alterar. E essa alteração, ela pode ser tanto na sua estrutura, ela pode ser uma alteração da sua forma, quanto da sua função, da maneira como ela exerce a sua função. Só que para isso acontecer, eu obrigatoriamente tenho que receber estímulos, estímulos ambientais, estímulos externos. Então essa adaptação, ela só ocorre como uma resposta às influências que atingem, as influências do meio externo que atingem este indivíduo. Antigamente, achava-se que durante um certo período da vida, né, os seres humanos eles passavam por grandes mudanças, por grandes adaptações, por uma grande plasticidade do seu sistema nervoso, só que chegava-se na vida adulta, achava-se que esta mudança cessava e que depois, durante um certo período, que é o início do período da senescência, ocorria basicamente uma perda da atividade neuronal. E à medida que a ciência foi evoluindo, à medida que a neurociência e os métodos de estudo foram evoluindo, observou-se que não, que durante o período da vida adulta ainda existiam plasticidade, ainda existia uma mudança estrutural e funcional do sistema nervoso e que isso poderia acontecer também durante a senilidade. Só que, é claro, esta mudança não é igual, esta plasticidade não é a mesma que ocorre durante o período inicial da vida. Inicialmente, vamos dividir a plasticidade em tipos. Então, nós temos, independente se nós estamos no período inicial ou na fase adulta e na fase senil. Nesse momento, a fase não nos interessa. Nos interessa saber quais são os tipos de mudanças, quais são os tipos de adaptações que o meu sistema nervoso faz. Então aí nós temos as adaptações estruturais que mudam a forma dos componentes do meu neurônio. E aí eu posso ter uma mudança que altera o axônio, que altera a estrutura do axônio, que altera a estrutura dos dendritos e que altera a estrutura da sinapse, a formação das sinapses. E aí já nós vamos detalhar esses tipos de plasticidade morfológica: axonal, dendrítica e sináptica. Pode ocorrer também uma mudança na função, basicamente, das sinapses. Então, as sinapses, o modo, a maneira com que as sinapses ocorrem, ela pode se alterar, ela pode se prolongar, ela pode diminuir o seu período, diminuir a sua maneira, liberar mais ou menos neurotransmissores, etc. Então, ocorre uma mudança naquela sinapse que já existe. Então, a estrutura daquela sinapse já existe. Então, eu consigo alterar para cima ou para baixo, para mais ou para menos, essa sinapse. E a terceira é o que eles chamam de mudança de plasticidade comportamental, que a maioria dos cientistas classifica como uma somatória das outras duas. Então, se eu tenho uma mudança, uma alteração estrutural e sináptica, eu vou ter como consequência uma mudança do comportamento, um ganho de uma nova funcionalidade, um ganho de uma nova
de uma mudança comportamental do organismo. E que basicamente, vocês vão ver, estão relacionados com os processos de aprendizagem de memória. E mais uma vez, isso é independente se nós estamos no início da vida ou durante a vida adulta. Então, quando que este período de desenvolvimento ele é maior? E o que influencia? Então, o início do período do desenvolvimento, ele ocorre já, claro, no período gestacional e também no período pós-parto, na primeira e na segunda infância. Durante esse período, é o momento em que o sistema nervoso ele ocorre a sua maior quantidade de mudanças, tanto morfológicas quanto funcionais, e que geram as respostas às mudanças conhecidas como comportamentais. Então, nesse período, o que mais influencia a mudança do sistema nervoso é o seu caráter genético, é o DNA, é o genoma daquele ser humano, mais as influências do ambiente. Então, a somatória desses dois eventos, do genoma mais o ambiente, é o que dá a grande característica das mudanças morfológicas, estruturais e comportamentais desses seres. E graças à interação desses dois, o genótipo com o fenótipo, é que nós temos indivíduos completamente diferentes. Nós nos desenvolvemos completamente diferente. E uma das grandes justificativas é a somatória desses dois, o genótipo com o fenótipo. Esse tipo de plasticidade, a plasticidade do desenvolvimento da criança no período embrionário e da criança na sua primeira infância, é chamado de plasticidade ontogenética. Quais são os fatores principais que influenciam nesta plasticidade? Então, nós temos que dividir durante o período gestacional, durante o período do embrião e durante o seu desenvolvimento, e o período pós-parto. Então, durante o período gestacional, basicamente, essa plasticidade ontogenética ela é influenciada pelos fatores maternos, pelos fatores da mãe. Então, eu tenho desde fatores de alimentação, uso de medicamentos, uso de drogas, o estresse, o sistema imunológico. Então, todos os fatores relacionados à mãe podem influenciar na plasticidade ontogenética desse indivíduo. Já durante o período pós-parto, quem mais prevalece, é claro, é o ambiente na qual essa criança vive. Então, todos os estímulos que a criança recebe durante o período pós-parto influenciam diretamente na plasticidade ontogenética. Então, quanto mais o ambiente tiver estímulos para essa criança, mais plasticidade ontogenética, mais mudanças morfológicas, estruturais e comportamentais essa criança vai receber. Então, as crianças que são mais estimuladas podem ser estímulos sensoriais, futuramente estímulos motores, desenvolvimento motor, mais adaptado esta criança terá. Durante a vida adulta, que vocês vão perceber que é o nosso principal foco de estudo desses tipos de plasticidade axonal, dendrítica, sináptica, etc., também ocorrem, vejam, mudanças funcionais, comportamentais e morfológicas. Só que vocês vão perceber que algumas mudanças, algumas alterações aí, algumas vezes são restritas, né? Elas quase não ocorrem, algumas vezes não ocorrem, que é, por exemplo, já vou adiantar, o caso das regenerações axonais do sistema nervoso central, elas não ocorrem, já no periférico ocorrem. E as adaptações sinápticas, nós vamos ver que é o grande segredo dos processos de aprendizagem de memória, as potencializações de longo período, as depressões de longo período, que é a base do que a neurociência já caracteriza como os processos de memória e aprendizagem. Mas vamos voltar lá durante o período da plasticidade ontogenética.
Então, na plasticidade ontogenética, que é esse desenvolvimento do sistema nervoso central, os pesquisadores observaram que existe um período chamado de período crítico. O que é o período crítico? É o período em que o sistema nervoso central ainda está em grande mudança, influenciado pelo ambiente e também pela genética. Então, durante esse período crítico, o sistema nervoso ainda está caracterizado como imaturo, ele ainda está em desenvolvimento. Então, novamente, ele pode sofrer grande influência tanto do seu genótipo, mas principalmente do seu fenótipo. E aí chega um determinado período em que este sistema nervoso central atinge a sua maturidade, atinge o seu desenvolvimento principal. Mais uma vez, não que ele não vá mudar durante a vida adulta, vai, mas as suas principais e maiores adaptações e mudanças ocorrem durante o final ali do seu período crítico. Qual é este período? Qual é esta idade? Não existe uma idade, não existe um número absoluto. O que existe são variações entre as regiões do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central e principalmente do encéfalo. E claro, do telencéfalo, que é a região que mais se desenvolve. Então, existem crianças que durante o seu desenvolvimento, durante a sua plasticidade, elas, em média, elas iniciam o seu desenvolvimento da fala, que é uma plasticidade, é uma adaptação, lá por volta dos 12 meses, um ano e 6 meses. Só que a gente já percebeu que existem crianças que com 9 meses já iniciam o seu período de vocalização, o seu período de fala. Como também existem crianças que iniciam o seu desenvolvimento da fala com 24 meses, 2 anos e 2 meses. É extremamente normal esta variação. Mesmo como crianças que desenvolvem as habilidades motoras, o desenvolvimento motor do andar, do ficar em pé e do andar, do correr, lá por volta dos 8 meses, 9 meses, 1 ano, mas crianças que acabam atrasando um pouco o seu desenvolvimento e que também é extremamente normal. Não existe um número absoluto, não existe uma regra, mas o que existe são regiões que atingem a sua maturidade em períodos diferentes. Então, a neurociência atualmente observou que esta região aqui, o córtex pré-frontal, é a última região do sistema nervoso central que atinge a sua maturidade. E essa maturidade ela ocorre por volta dos 21 anos. Então vejam que este córtex, ele continua a ter grande plasticidade, ele continua a ter o seu período crítico até por volta dos 21 anos. E nós sabemos que o córtex pré-frontal é aquela região que mais diferencia os humanos dos outros animais. É o córtex de tomada de decisão, de racionalidade, correlacionado com solução de problemas, antecipação de problemas, cálculos matemáticos, é o que grande diferencia nós de outros animais. Então observou-se que ele está em grande plasticidade, em grande adaptação ontogenética ainda, até os 21 anos de idade. É claro que ele pode ainda se modificar na vida adulta, mas ele atinge o seu período de maturidade em torno dos 21 anos. Então, isso já denota que não existe um período, um número absoluto, mas sim áreas que se desenvolvem em períodos diferentes.